E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo ao Café com Fertilidade, onde a gente responde as perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram, ou aqui no YouTube, ou qualquer outra rede social que a gente tenha. Não se esqueça de se inscrever no canal no final, se você gostou, deixa um like e se considera aí ativar as notificações, porque a gente posta vídeo com frequência, tá bom? Na quinta-feira e no sábado, toda vez tem vídeo, tem nossos journal clubs, então o canal produz bastante informação. Valeu, gente! Puxa a vinheta! Vamos lá, a gente tem 3 perguntas bem interessantes. A primeira, a paciente mandou algumas coisas, mas deu para entender bem, que é o uso de tamoxifeno no homem. Ela não colocou aqui se o marido está fazendo algum tipo de tratamento, porque não é uma droga que a gente usa no marido, né? Normalmente a gente usa tamoxifeno, ele é um quimioterápico, ele é uma droga que é usada para algumas situações de quimioterapia, mas ela colocou algumas perguntas, eu vou ler algumas para vocês verem. Por exemplo, se o tamoxifeno prejudica ou não prejudica o espermograma, se ajuda a melhorar o estradiol ou não, o estradiol de 91 e a testosterona de 1800 do marido conseguem engravidar, e parâmetros do espermograma. Acho que vamos lá, vamos aproveitar algumas das coisas que essa paciente colocou aqui para a gente falar. Primeiro que a ação do tamoxifeno é realmente diminuir o estrogênio. É uma droga muito usada para câncer de mama, então como ele bloqueia ali a ação do estrogênio e a paciente às vezes tem receptor de estrogênio na mama, isso é uma droga usada às vezes por 5 anos depois que as pacientes tiveram o diagnóstico de câncer de mama. E no homem, ele bloqueia sim a ação do estrogênio, então a gente está falando aqui se ele diminui ou não, ele diminui, então isso é bem importante. Agora, o segundo ponto ela é uma droga que pode causar prejuízos para o testículo, sim. Então o tamoxifeno é uma droga que ela basicamente bloqueia as grandes ações ali que tem de células que estão replicando. E isso muitas vezes pode impactar até o libido do homem, né? Então como ele realmente bloqueia ali algumas ações, o homem pode perder libido e pode perder função. Uma pergunta que ela colocou aqui, ela falou testosterona de 1800. Essa testosterona está muito alta, a gente precisa realmente checar. A testosterona normal do homem é ali entre 600 e 700, mas precisa entender bem ele por que o paciente está com 1800 de testosterona e por que ele está usando tamoxifeno. Acho que a última coisa que eu queria comentar aqui do tamoxifeno é que se ele está tomando por algum motivo, a própria doença de base que levou ao uso do tamoxifeno pode impactar o sêmen também. Todas as doenças, a gente fala que o homem saudável faz um espermograma saudável, então a própria doença de base que está sendo tratada também pode impactar ali a qualidade seminal do homem e causar infertilidade. Então aqui tem uma série de coisas que devem ser olhadas, mas sim, a taxa de gravidez desse homem aqui ou a própria qualidade seminal pode estar prejudicada, tá bom? Vamos lá, gente, ó, uma outra pergunta da Denise perguntou assim: bom dia, doutor, sou tentante e acabei de ter dengue, devo suspender as tentativas? Já estou assintomática. Pessoal, a gente sabe muito da relação da dengue durante a gestação. A Febrasgo até publicou um guideline grande ali dos efeitos da gestação. E para vocês terem uma ideia, os casos de dengue hemorrágicas, que são os casos graves, aumentaram e aumentam o risco de mortalidade materna em 400 vezes. Então sim, é verdade dizer que se você tiver com gravidez e tiver dengue, não significa que você vai ter problema especificamente, mas você pode ter algumas complicações graves. Então a orientação é, se você é uma tentante, você não precisa parar de tentar se você não tem dengue. O que você tem que fazer é usar repelente, é o que eu falo no consultório para todas as tentantes. Então tá tentando engravidar, já que você tem esse risco de estar grávida e pegar alguma doença infecciosa, você já tem que usar repelente no início da tentativa. Se você está tentando e você pegou dengue, todas as infecções sim, elas devem ter um prazo ali para você começar a voltar a tentar. Então no momento que você está com dengue, você precisa parar sim de tentar. E aí a gente não sabe responder o efeito a longo prazo, mas provavelmente no mês seguinte ou 2 meses depois, você já está apta a voltar às tentativas. Agora, se você pegou dengue, você já entrou no fator de risco, ou seja, você já esteve em algum lugar que teve dengue. Hoje em dia, com essa pandemia que está tendo, realmente a gente não tem alguns focos principais, mas você tem que evitar que você se reinfecte pela dengue, porque as reinfecções são muito graves. Então, se você já pegou dengue e você volta a tentar engravidar, mais um reforço para você usar o repelente,
e tentar tratar os ambientes ali em volta de você, se você tem água parada ou não. A última dica nesse caso é evitar lugares que tem vários focos de dengue. Então, existem vários mapas na internet que mostram onde estão os principais focos de dengue. Esses são os lugares que você gostaria de evitar, principalmente praia, alguns lugares onde tem bastante água parada. Tá bom? Vamos lá para a última pergunta de hoje, gente, que é a seguinte: doutor, quem teve aborto retido pode ter outro na próxima gestação? Fale um pouquinho mais sobre isso. Bom, o aborto retido, o que é? Existem vários tipos de interrupção da gestação. Às vezes a gestação para e muitas vezes essa gestação não tem um aborto espontâneo que a gente fala, porque são muitas vezes quando a paciente sangra e aí o problema se resolve de forma espontânea. O que é o aborto retido? Então, ele é um abortamento, você acompanha no ultrassom, você não olha ali o batimento cardíaco fetal, né? Você não vê vida ali na gestação. Muitas vezes são pessoas que já tiveram ultrassons, que já viram o batimento do nenenzinho e depois você acaba perdendo o batimento. Grande parte desses problemas são problemas relacionados ao bebê, que são as aneuploidias, né? Existem causas de abortamento de repetição que não são aneuploidias, mas nesse caso é a grande maioria. Então, o primeiro ponto é: existe chance de você ter numa próxima gestação? Sim. Na maioria das vezes a chance é muito parecida com a chance da primeira, mas se você está tendo de repetição, você vai incrementando o risco de ter um novo aborto retido. O segundo problema é que nos abortos retidos, normalmente você tem que usar remédios para acabar perdendo a gestação ali, abortando, e muitas vezes você vai precisar fazer um procedimento dentro do útero. Esses procedimentos também estão embutidos ali alguns fatores de risco para a formação de sinéquias, por exemplo. Isso aumenta o risco de ter um novo abortamento. Então, se teve um abortamento retido, precisou fazer curetagem, qual que é a orientação? Então, sempre fazer novos exames antes da próxima tentativa, tá bom? Evitar com que você tenha ali novas tentativas sem você ter certeza que o útero tá bonitinho, que você não teve problema nenhum, tá bom? Valeu, gente, pelo café de hoje. Era isso. A gente falou sobre dengue na gestação, a gente falou sobre abortamento retido e riscos nas próximas gestações, e a gente falou um pouco de tamoxifeno no homem. Valeu, gente, obrigado pelas perguntas. Considere se inscrever no canal. Um abraço, até os próximos vídeos.